Aprovação, né, do relatório apresentado pelo Conselho Fiscal, 0 voto pela não aprovação e 0 abstenções. Vocês vão perceber no celular de vocês que o voto que você apresentou no sistema, ele voltou uma confirmação para você no SMS. Para a gente ter mais um item de confiabilidade no sistema, mais um item de segurança no voto praticado. Tá? Nós vamos, na sequência, então, abrir aqui a apresentação da dotação, né, orçamentária para o ano fiscal de 2021, que é o item 2 do edital de convocação. Você quer começar e a gente vai? Pode. Só o orçamento. Eu te passo o microfone. Ok, pessoal, retomando aqui, após a aprovação das contas, vamos dar sequência aqui à nossa proposta orçamentária para o ano fiscal 2021, para conhecimento e aprovação dos senhores e senhoras filiados aqui ao sindicato. Então, dando início à nossa propositura, vamos começar com a parte das receitas, previsão de receitas para 2021. Eu quis trazer para vocês aí um histórico, um breve histórico da evolução dessas receitas nesses 3 últimos anos, 2019, 2020 e 2021. Foi um ponto que a gente ficou, chamou bastante a nossa atenção aqui, que foi essa previsão da contribuição da nossa principal rubrica de receita, né, que é a contribuição do sindical do servidor. Ali inclusos os nossos servidores da ativa e os nossos veteranos. Então, destaca-se aí a perda de receita com esses colegas de 2020 para 2021, da ordem de R$60 mil de previsão de perda de receitas. Isso tem em virtude aí dos falecimentos e algumas desfiliações que a gente teve ao longo deste ano. Vou só pontuar mais um ponto aqui, que não é só a questão de desfiliação, mas também a questão do colega que, às vezes, com as inovações que o CIAP trouxe, o colega mexe no sistema e vê lá um item lá que ele pode cancelar o débito da mensalidade sindical. Isso traz esse impacto aí para a gente na perda de receita. Às vezes o colega está mantido como filiado, mas a gente não tem conseguido fazer o débito. E a gente tem um retrabalho para poder fazer a correção dessa mensalidade, aí, do débito da mensalidade do colega. Você quer já pontuar aqui ou deixa eu explanar para ele? Só um minuto. Então, a gente queria fazer um alerta, né, para essa questão aí que é bastante grave, essa queda de arrecadação aí. Falecimentos lamentáveis, né, de nossos veteranos, o pessoal da ativa também. A Covid foi um vetor preponderante nesse sentido, mas também desfiliação de colegas, alguns, inclusive, em virtude da involução do nosso efetivo aqui. A gente tem perdido colegas para outras regionais. E com relação aos veteranos, hoje, com esse aperto que nós estamos vivendo aí em subsídio, a inflação alta do jeito que está, muita gente está desfiliando para buscar um pouco mais de margem consignável. Então a gente tem que... a nossa categoria é uma categoria pequena, nossa força está na nossa união. No momento que a pessoa toma a decisão de desfiliar por qualquer outro motivo, isso nos preocupa bastante, porque a gente tem buscado aqui, durante esses últimos anos, né? Aliás, durante a última década, o sindicato sempre tem buscado agregar valor para os nossos sindicalizados. Provar para ele que é importante essa filiação, que é fundamental para a categoria, é fundamental para quem está na ativa, para o veterano, estar afiliado, para que a gente possa ter mobilização e planejamento, né, de ações políticas, tanto no nível estadual quanto no nível federal. Então, realmente é uma situação que a gente tem que fazer até um estudo mais aprofundado, né, mas que é preocupante. Então, pessoal, retomando aqui,
O segundo item é a questão que ratifica essa informação que eu passei anteriormente para vocês aí. O aumento aí do índice de pensionistas, em virtude aí do falecimento dos principais, que seriam os servidores titulares. Então, nós tivemos aí essa projeção de aumento de receita da ordem de 34 mil, né? Em 2020, 160, passamos para 194. Cabe pontuar aí que houve um erro no sistema SERPRO de SIAP no final do ano passado, e a mensalidade de dezembro acabou sendo creditada em 2021. Então, tivemos um impacto aí de R$26 mil, que eram para ter sido creditados em 2020 e acabaram passando para 2021. O restante aí já é aumento de receita das filiações das pensionistas. Os demais itens, a contribuição sindical dos administrativos também caiu, porque hoje o sindicato conta com apenas 3 administrativos filiados, então essa pequena projeção de receita. As receitas também do hotel de trânsito, em função da pandemia e também das obras, a gente está retomando as atividades somente agora, então a previsão até o final do ano é somente esses R$3 mil. Cabe ressaltar aí que o hotel de trânsito só gera receita para o sindicato quando a gente disponibiliza a hospedagem para terceiros, né, externos ao sindicato, colegas que vêm de outros sindicatos e querem se hospedar aqui com a gente. Então a gente tem um preço simbólico para que esses colegas utilizem aí as nossas dependências. A questão do clube de tiro também, em função da pandemia, suspensão das atividades devido às obras também. Então, estamos prevendo aí retomar essas atividades e, consequentemente, conseguir arrecadar alguns valores aí na previsão de receitas. A parte comercial, como o ano passado a gente executou cerca de 30 mil, estimamos também executar nesse mesmo ano os mesmos 30 mil reais. A parte da Claro, a gente ainda tem uma parte para receber. Esses a receber da Claro estão na ordem hoje de 10 mil reais. Eles foram migrados para a parte de reembolsos. Como se trata de um reembolso de pagamento que já foi feito pelo sindicato, nós optamos por transferir essa rubrica para a parte de reembolsos também e extinguir aí essa parte da Claro, por já não fazer mais sentido. A previsão de orçamento aí com relação aos rendimentos das aplicações também vai ser reduzida em função do nosso cenário econômico também. As aplicações hoje, a gente como trabalha com renda fixa aí das aplicações, que é o que a gente pode optar, né, renda fixa e poupança, a estimativa de rendimento é muito baixa. Então, por isso, aí, só essa previsão bem menor do que a gente estava obtendo nos outros anos. Por fim, como eu já falei, a questão da Claro vai impactar nessa última parte aí de reembolso. É menor do que o outro ano, porque esse ano nós não estamos utilizando os valores de patrocínio para a corrida, que era o que impactava impactava mais nesse campo de reembolso. Então a gente conseguiu os patrocínios para fazer a atividade da corrida e acabava tendo essa rubrica um pouco maior aí. Então, para 2021, estamos prevendo aí cerca de 3 milhões e 55 mil de receita para a execução das nossas atividades. Vamos seguir a parte agora das despesas, previsão de despesas. Ok, despesas administrativas, começando aí, reforçando, são aqueles mesmos grandes grupos, administrativas, transporte, jurídicas, operacionais, despesas com pessoal, a federação, clube de tiro e as despesas operacionais. Basicamente, vamos fazer uma passada rápida aqui, descrevendo essas previsões e também colocando à disposição aqui, caso haja algum entendimento, algum questionamento diverso aí, caso os senhores queiram algum detalhamento sobre o que está previsto para essas despesas, podem recorrer ao chat, que a pergunta chega para a gente aqui e a gente responde do que se trata. Eu vou fazer um breve apanhado de cada uma delas, para a gente não se estender muito aqui, principalmente nessas que têm valores maiores e também podem gerar um pouco de dúvida. Para seguir, então, a parte administrativa, parte de taxas bancárias, material de uso e consumo, é a parte de manutenção do sindicato, né, o que a gente usa para consumo aqui, material de limpeza, é para manutenção e funcionamento do sindicato, material de escritório, está tudo envolto a essa rubrica aí. Aquisições de pequeno porte também são
pequenos materiais, pequenas compras que a gente tem que fazer para fazer o funcionamento do próprio sindicato. Gráfica, a gente reduziu bastante, a gente tinha uma previsão maior, mas com a alocação da impressora, a gente tem usado bastante a impressora aqui. Então, estamos mantendo aí, nesse comparativo do ano anterior com esse ano atual, o mesmo valor previsto para a execução da parte gráfica. Um destaque para a propaganda que a gente tem utilizado e teve uma boa repercussão, que é a questão do outdoor. Você quer falar um pouco sobre... Então, tá ok. A questão dos outdoors que a gente tem utilizado, principalmente na campanha de valorização da carreira do policial. Temos outdoor instalado, ainda tem na MG20? Ainda temos outdoor instalado na MG20, fazendo essa campanha, né, da valorização da atividade policial. Isso. É o do político, né? RGP. Então, por isso, essa demanda maior por publicidade. Então, é um custo mais alto para a contratação desses equipamentos. Uma alocação aí na faixa de R$5.000, um banner também. Então, por isso, essa previsão com um pouco mais de... um gasto mais significativo, um aumento de gasto aí da ordem de 100%. Essa questão da utilização dos outdoors aí, a gente montou essa estratégia lá em Brasília, na federação, e como é um valor bastante expressivo, os aluguéis são altos, a gente optou por focarmos lá na região próxima aqui da sede e lá no aeroporto. Na região da sede, nós fizemos uma parceria com a superintendência, né? Uma pequena contrapartida, a gente conseguiu um outdoor lá em definitivo, lá na área bem visível lá, e esse só nos gerou custo inicial para fabricação e montagem e iluminação. Esse não nos gera a taxa de aluguel. O lado do aeroporto, ele tem 40 metros de comprimento por 8 de altura. Esse sim, esse é mais caro, porque é um local muito disputado e tem um público muito interessante que passa ali, muito formador de opinião, e principalmente o nosso principal público, que são os deputados que vêm do interior para pegar o voo aqui em Confins e se deslocar para Brasília, e o caminho inverso também para suas bases, e os também aqui da região metropolitana que transitam ali a fim de pegar esse mesmo voo para deslocamento. Então a ideia era passar essa mensagem de valorização no primeiro momento, que é a mesma mídia aqui da sede. Num segundo momento, a gente optou, também em conjunto com a FENA-PRF, de mandarmos uma mensagem para os nossos deputados federais, no que tange aí a reforma administrativa, a PEC 32. Também estamos fazendo campanhas ainda sem custo aqui na região metropolitana, com os outros servidores públicos federais, e já com um pequeno investimento na Zona da Mata também, com servidores federais lá. Fizemos um vídeo, está até no nosso Instagram esse vídeo, em que aparece a Polícia Rodoviária Federal lá de Juiz de Fora, que aparece essa questão da necessidade do servidor público na segurança pública. Então, são esses vários focos aí que a gente tem tentado otimizar essa verba para que tenha o máximo impacto possível. Nesse momento de pandemia, a gente está tendo muito pouco acesso direto aos deputados. Então, mídias sociais e outras mídias são fundamentais. Ok, pessoal, vamos seguindo aqui. A questão de sistemas informatizados é os sistemas que a gente utiliza aqui para a parte administrativa do sindicato, o sistema financeiro, que faz o nosso controle aqui fiscal, nos assessora nesse sentido. Treinamentos... Falar rapidamente aqui do sistema financeiro, pessoal. Nós temos hoje 2 grandes sistemas aqui no sindicato. Um é o Ajus, que cuida da parte do jurídico. Então, hoje nós temos todo o raio-x do nosso jurídico com relação a número de processos, quantidade de processos por advogados, processos com o escritório externo, andamentos processuais, tudo está no Ajus. O Departamento Jurídico tem um controle total, então, do jurídico nesse sistema. E o Luciano está implantando aqui, junto com a Fernanda, o nosso sistema financeiro. Sistema também que é utilizado pela federação. Então, leva um tempo para a gente deixar redondinho ainda, porque ele requer uma inserção grande de cópias de notas fiscais, de documentos e outros
e outros relatórios, leva um tempinho para a gente fazer esse carregamento todo, mas em breve a gente vai ter todo o nosso sistema financeiro e contábil nesse sistema e vamos deixar de ter esse controle em papel físico. Não é que vamos ter, vai ser um duplo sistema. Mas, para vocês terem ideia, nós vamos caminhar para, no futuro, o sindicalizado que quiser ver todas as contas do sindicato, ele pode pegar uma senha e abrir esse sistema e analisar no sistema como é que foi, de forma pormenorizada, esses gastos foram implementados, olhar a nota fiscal, checar todo esse controle contábil e financeiro. Vai demorar ainda alguns meses para que a gente tenha esse sistema todo rodando bem justinho, bem acertado, mas nós estamos caminhando para isso aí. Ok, excelente. Vamos seguindo. Aquisição de bens são bens mais que vão integrar o nosso mobilizado. Então, a gente tinha previsão do ano passado de 85 mil, que era mais ligada à aquisição do veículo. Para esse ano, a gente não tem essa mesma previsão. Esses bens são só o complemento que ficou de alguns itens do hotel de trânsito, que ainda não tinham sido adquiridos, e um ou outro item que a gente possa demandar até o final do ano. Novamente, aí, a parte de manutenção, terminando as nossas obras, então a gente orça na faixa de 300 mil para poder fazer a execução final dessas obras que ficaram. Aí esse valor de 300 mil para 21, ele é justamente por causa disso. Nós estamos na parte final dessas obras. Falta 5% do hotel de trânsito, falta 10% na obra de Uberlândia, falta o AVCB, que já está também faltando 25% somente para terminar essas obras. Só que no gasto do ano passado, como, por exemplo, armários aqui para o hotel de trânsito, um valor alto e que foi parcelado. Então nós começamos a pagar isso no final do ano passado e finalizamos agora nesse exercício de 2021. Então acaba que algumas coisas já foram, inclusive, integralizadas, compradas, adquiridas no ano passado, elas estão finalizando o pagamento neste ano. E é lógico que em 2022 esse valor vai ser bem menor com o final dessas obras aí. Essas obras, lógico, lembrando, todas foram aprovadas na Assembleia passada. Ok. Seguindo, pessoal, vamos aí à parte mais de custeio da parte administrativa do sindicato, aí água, esgoto, energia elétrica, telefonia, internet, TV por assinatura, despesas com cartório, seguro, locações, impostos, praticamente os mesmos valores do ano anterior. Cabe destacar aí um item que a gente incluiu, porque, lembrando a todos, no final do ano nós teremos a nossa eleição sindical. Então, a gente está prevendo aí esse novo valor aí, na ordem de R$40 mil, para cobrir essas despesas que a gente possa ter aí para a execução da eleição. Despesa com deslocamento de urna, diárias, ajuda de custo, quilômetro rodado, locação de veículos, todo o custeio para a execução da eleição ao final do ano. Então, orçamos aí na ordem de R$40 mil para poder fazer a execução da nossa eleição. Dando sequência. Pessoal, com o discurso inicial aqui do Adriano, vocês viram que caiu a nossa arrecadação, a gente está fazendo um trabalho forte aí de otimização de gastos, de redução de gastos, né, para a gente readequar toda a nossa estrutura mesmo, prevendo, logicamente, que isso pode ser uma curva que está só começando ali a parte dela de dobramento da curva ali. Então a gente tem que... Vamos fazer uma análise mais criteriosa, né? Mas também vamos tomar medidas aqui mais... me fugiu a palavra aqui agora, mais... Não, medidas mais cautelosas mesmo com relação a todos os gastos que nós temos aí, tentar reduzir ao máximo, né? Para que a gente não tenha surpresa daqui 5 anos, 10 anos aí no nosso sindicato, logicamente. Com relação a essa questão dessa rubrica para a eleição, para as eleições, né, que vem, só lembrando, senhores e senhoras, que a gente tem, no estatuto, na nova formação do estatuto, a gente tem a previsão de votação digital e também uma votação híbrida, né, digital e
e presencial. E nessa parte presencial é que vai gerar esses custos aí, porque nós temos 17 regionais, então a gente precisa de voluntários para fazer esse deslocamento da UNA, provavelmente aluguel de veículos e outros itens, como o Adriano expôs aqui para os senhores. Seguindo, pessoal, parte de serviço terceirizado, é o reflexo do ano passado também, ligado à parte de internet, tecnologia da informação e contabilidade. Os demais itens, padaria, lanches, os brindes que a gente usa na comercialização aqui também do sindicato, a gente reduziu um pouco essa aquisição, e despesas administrativas para fechar. Os demais que não têm enquadramento aí previsto nos nossos campos anteriores. Seguindo, despesas com transporte, também tivemos que fazer um implemento, como a gente viu na execução do orçamento passado, como o custo foi maior devido à utilização menor de passagens aéreas, então a gente está propondo aí um aumento no gasto com combustível, até porque o combustível também subiu de preço. Isso impacta também no nosso gasto. Tá? Os demais itens ficaram dentro do que estava previsto no ano anterior, a exceção é a manutenção do veículo. Por quê? O custeio vai ser um pouco menor do que aquele do primeiro momento na aquisição. Dando sequência, despesa com pessoal. Aí a previsão é um pequeno implemento aí nos valores aí, chegando aí na ordem de gasto com funcionários aí com 420 mil, que é praticamente o mesmo valor de salário. Porém, alguns outros itens impactaram um pouco mais aí para poder fazer esse item subir. Hoje, se a gente aplicar Pareto, né, vocês vão ver que o maior índice nosso de investimento é em salário de funcionário. E foi uma rubrica que, inclusive, aumentou em relação ao ano passado, não em função de aumento de funcionários, muito pelo contrário, nós até diminuímos o número de funcionários, mas tivemos, em função da inflação, que aplicar índice de correção ao salário deles, na faixa de 6%. Eles queriam, o sindicato dos nossos colaboradores queriam um valor maior, a gente negociou, conseguimos chegar a 6% abaixo do IPCA. Eles merecem, na verdade, um aumento muito maior que esse, logicamente, mas a condição nossa de uma receita que é engessada, sem aumento nos últimos anos, a gente não poderia fazer nenhum repasse nesse sentido. Mas eu chamo a atenção aqui, porque a despeito da rubrica ser de mais de R$1 milhão, o que efetivamente eles recebem, o que entra no bolso deles é 420 mil. Os outros 500 e 600 mil reais são de impostos, tributos, DARFs e outros gastos indiretos com a folha. Então, o pessoal ganha muito no sindicato? Não, infelizmente não. Os salários são até abaixo da média, infelizmente. Mas os encargos são muito pesados, infelizmente, também. Então, pessoal, no quadro aí está expressa aí, basicamente, a parte da remuneração dos funcionários, como o presidente já falou, e abaixo os itens que são obrigatórios, né? 13º, Vale Transporte, férias, FGTS, os custeios aí com o imposto de renda, o INSS, que impacta bastante para a gente, aí, cerca de 50%, né, do nosso custo com funcionário vai para o INSS. Então, fazendo o comparativo do salário, né, do funcionário que ele recebe com o que a gente paga de imposto. E os demais itens. Um ponto que cabe ressaltar aí é o término do acordo trabalhista que a gente assinou com um ex-funcionário. Pagamos 2 parcelas aí no começo do ano e não temos mais essa previsão, onde está aí acordo trabalhista, 40.800, que a gente executou no ano passado. Esse ano foram só 2 parcelas e terminamos esse acordo. Os demais itens, ano passado foi detalhada aí essa questão da contribuição sindical. Isso aí é somente o repasse que a gente tem que fazer, porque é debitado na folha dos funcionários e a gente repassa para a instituição classista dos filiados, dos nossos colaboradores. Basicamente é isso aí, o que foi apresentado, o que se impacta aí. A gente teve um outro item que vai
teve um acréscimo significativo foi a questão das rescisões de trabalho, que no começo do ano a gente teve algumas saídas de colaboradores, e isso aí acabou trazendo um impacto aqui para a gente mais pesado. Por isso, muito em função disso aí, essa subida dos valores aí para a ordem de R$ 1 milhão. A gente, comparando aqui, o custeio aí de rescisão de trabalho e FGTS, a gente tem na casa de 75 mil. Se a gente tirasse esses 75 mil lá, a gente estaria com um custeio de funcionários menor até do que estava previsto no ano passado. Né? Então, infelizmente, essa parte de rescisão acabou impactando um pouco mais para a gente aí nessa previsão para 2021. Dando sequência aqui, vamos tratar das nossas despesas operacionais, que, como a gente falou anteriormente, estão ligadas aí à nossa atividade operacional do sindicato. Então, estamos propondo aí essa redução com a questão de aluguel de veículos, para utilizar mais os nossos veículos próprios, reduzir também passagens aéreas, já com 6 meses de ano fiscal, nós só tivemos cerca de R$ 2 mil aí de execução de passagens aéreas. Tá? Então, por isso, essa previsão bem menor do que a do ano anterior. Estamos utilizando bastante os veículos para poder fazer esses deslocamentos. Né? Vocês devem ter observado aí nesses últimos dias aí, o presidente, na companhia do Coimbra e de outros diretores, tem feito viagens e reuniões nas delegacias. Não é isso, presidente? Então, por isso aí, até o final do ano, a gente tem essa previsão aí de um gasto maior com deslocamento, quilômetro, com a utilização do veículo. Né? Então, vai gastar mais combustível, vai gastar mais a utilização do veículo, do nosso veículo próprio. Por isso, essa redução aí com passagens aéreas. Os demais itens, né, vamos reduzir um pouco as diárias também, muito em função da pandemia, do que aquilo que a gente já falou do ano anterior, foi um reflexo. Para esse ano a gente vai trazer de novo. Talvez para o ano que vem a gente possa prever alguma coisa mais, uma retomada das atividades normais aí. O custeio de quilômetro rodado também vai reduzido em relação, principalmente impactado pela pandemia também. E os outros itens também ligados a essa redução mesmo. Eu reduzo um pouco as viagens, os deslocamentos operacionais da diretoria, eu tenho que impactar aqui no nosso orçamento. Um acréscimo a detalhar aí foi só essa correção de serviços terceirizados, que houve uma correção no valor do escritório de advocacia, que nos presta serviço aí na parte jurídica, então tivemos uma correção, e do nosso assessor político também. Então, houve esse impacto maior aí na ordem de R$ 18 mil. Ajuda de custo também, houve uma correção no valor das ajudas, então houve um impacto maior aí na ordem orçamentária aí dessa ajuda de custo. Outra atividade que foi impactada também aí é a atividade de diretoria parlamentar. Não estamos podendo fazer eventos devido à pandemia, então tivemos que reduzir também essa despesa operacional. Então, para esse ano, tivemos esse impacto aí de uma redução bem significativa, da ordem de 150 mil, na previsão de orçamento com despesa operacional. Algum ponto, inspetor? Então, aquela questão das despesas jurídicas já tinha passado anteriormente para os senhores, é um reflexo do ano anterior, algumas reduções aí, em virtude do que já foi executado no ano 2020, nós fizemos a adequação. Então, chegamos aí de 27 mil orçado no ano anterior, nós reduzimos a previsão em R$ 5 mil, prevendo aí 22 mil para poder fazer essas execuções de despesas jurídicas. O maior impacto aí, como foi falado pelo inspetor, é a questão do sistema, o sistema Agios, que nos tem esse impacto da ordem de R$ 15 mil. Nossos sistemas hoje, a gente tem essa informatização, tanto no sistema financeiro aqui, como no sistema jurídico, que a gente acaba tendo um retorno bem potencializado aí devido a essa informatização desses sistemas. Para a sequência, pessoal, a despesa com filiado. Então, estamos prevendo aí também, vocês vão observar, há uma redução aí da previsão de receitas, muito em função dos eventos, em virtude da pandemia. Por isso tivemos que reduzir. Não estamos podendo executar essas atividades sociais, então essa redução teve que impactar no nosso orçamento também. As demais despesas praticamente se mantiveram. Cabe só ressaltar aí um pouco do aumento com o auxílio funeral,
devido à utilização do Grupo Zelo agora. Então, essa mensalidade acaba, com o valor do executado ao longo desse ano, que a gente teve já um impacto bem significativo, o mesmo valor que a gente pagou no ano passado, a gente já pagou com 6 meses. Então, por isso, essa ordem aí de auxílio funeral aí, já prevista na casa de quase R$120 mil. Muito em função disso. Já tive 6 meses de execução desse orçamento 2021, nós já gastamos na ordem de 45 mil com auxílio funeral. Então, a previsão de chegar no final do ano aí com 120 mil de execução. Por isso, esse impacto aí de... E uma das características também do plano funeral é justamente essa, dar uma linearidade para essa rubrica aí, para a gente não ficar mais à mercê da situação mesmo, né, de pandemia. A gente vai gastar somente o valor lá cobrado pelo prestador de serviço, né, que é um valor fixo para o sindicalizado. O valor tangível é esse. O valor intangível, que foi o que nos levou a contratar esse serviço, né, de plano funerário, foi o alívio que isso traz para as famílias. No pior momento que você pode viver familiar, e olha que a gente vive isso todo mês aqui, a gente recebe essas famílias, a gente faz contato com elas, a gente sabe a dor que as pessoas passam nesse momento. O valor grande intangível que está sendo agregado é esse, de você, num momento difícil, você passar para uma terceira pessoa que está totalmente preparada para atender a demanda da família nesse momento. E isso aí a gente levou muito em consideração. Um valor que está sendo agregado é esse. A gente vai manter essa rubrica de forma linear no ano que vem, né? Ainda sobre a questão do auxílio funerário, a gente, no setor financeiro aqui do sindicato, tem recebido já, e nos outros setores também, os questionamentos dos colegas referente à liberação, né, do cadastramento dos dependentes para filiação, né, ao plano funerário do Grupo Zelo. Nós tivemos, na semana passada, uma reunião com a representante do Grupo Zelo, eu, o presidente, e a Isabela, que é a representante, e definimos, já estamos finalizando os ajustes de sistema, para, no começo de julho, já disponibilizar o cadastramento dos dependentes. Com o início da vigência do plano e, consequentemente, início da carência dos dependentes, a partir de agosto de 2020. Então, esse próximo mês vai ser o mês para o cadastramento, e a partir de agosto de 2020, a gente já inicia o prazo de carência, com previsão de término em meados de setembro, e a partir daí a validade do plano dos dependentes. Ok? Só para um ponto de alerta e de conhecimento para vocês. Dando sequência, pessoal, a parte do clube de benefícios, como eu já tinha falado na apresentação anterior, o clube de benefícios, a gente cai aí de uma previsão de orçamento aí de R$9 mil para 3 mil. Esse 3 mil é somente executado esse ano. Lembrando que a partir de maio, o plano já foi encerrado, então a gente não tem mais custeio nessa rubrica, é somente o executado. Quanto aos clubes de benefício, né, a gente tem sempre essa atenção em buscar planos que atendam o estado todo, não só região metropolitana. E o 25F a gente auditou aqui, viu que a adesão era muito baixa, nós rescindimos o contrato com eles. E o FENA Clube ele vai ser totalmente custeado pela federação a partir de agora. Conseguiram uma redução de custo lá per capita, né, em Brasília, e ele agora é totalmente custeado pela federação, então a gente pode também tirar ele da nossa rubrica aqui. E agregamos também com esse plano funerário um plano de benefícios que eles têm que se chama do cash. Isso aí também em breve a gente vai dar mais publicidade, como usá-lo aí, como otimizar suas compras e outros benefícios que ele possa trazer para os nossos filiados aí. E, por fim, as duas últimas rubricas aqui da parte de despesa com filiado, elas vão se encontrar a questão dos brindes e presentes e eventos da diretoria eventos e projetos da diretoria social. Por quê? Trata-se de uma previsão aí da nossa diretoria social para a execução de um evento e também para a contemplação tanto do Dia do Policial Rodoviário Federal,
como também um evento que já foi feito até para homenagem às nossas filiadas, né, as nossas filiadas no Dia Internacional da Mulher. Então já tivemos uma execução de parte dessa verba. E o restante a gente tem essa previsão para executar até o final do ano desse evento da diretoria social, ligado à corrida, né, inspetor? Ligado à corrida e também com uma possibilidade de entrega de kits aos filiados. Aí estaria ligado a essa parte da rubrica dos presentes, brindes e presentes. Então, por isso essa previsão aí, um valor um pouco maior, devido ao tamanho do evento e a quantidade de pessoas envolvidas que vão ser contempladas com essas duas rubricas. Deixa eu só fazer um complemento com relação a isso aí. Nós tínhamos esses R$56 mil já integralizados no exercício fiscal anterior. Fizemos e-mail para as instituições que patrocinaram a corrida, falando que em função do Covid não seria possível realizar e propondo a devolução dos valores corrigidos. Haja visto que estavam aplicados, né, com remuneração baixa, mas estavam aplicados. E todos eles, sem exceção, falaram que não queriam ser ressarcidos, que nós fizéssemos outro evento esse ano. Então, se a diretoria social não fizesse esse evento que vai ser realizado agora, nós teríamos que devolver efetivamente esses recursos para os seus mantenedores. E qual que é o argumento dessa corrida agora, em tempos de pandemia? A gente aproveitar esse patrocínio, tentarmos estimular aí algum exercício físico para os nossos filiados e vamos tentar também, com a venda dos kits, o valor que sobrar aí do resultado operacional da venda, todo ele nós vamos destinar à compra de alimentos para os mais pobres. Então, a gente está definindo isso, tem uma comissão que está definindo como vai se dar isso aí e como a gente vai fazer essa entrega também. A ideia é fazermos isso de forma regionalizada. Norte de Minas, Noroeste, Sul, Sudeste, Sudoeste, Zona da Mata, região metropolitana. Vamos ver o que vai ser apurado e como a gente vai poder fazer esse repasse aí. Então, seria uma forma da gente também agradecer a população, né, nesse momento tão difícil, que tanta gente passando uma situação tão desesperadora em casa, né? Cada 10 lares, aí 6 estão com problemas. Um não tem óleo, outro não tem gás, outro não tem arroz, outro não tem feijão. Então, é uma situação distante da gente, mas que a gente, enquanto servidores, enquanto membros dessa população, dessa sociedade, a gente não pode fechar os olhos. A gente vai tentar juntar uma coisa com a outra. É uma modalidade diferente de corrida. Você faz sozinho, você corre, marca no relógio, marca no celular. E quem não for correr, o sindicato, como das 2 vezes anteriores, vai mandar a camiseta e a medalhinha para ficar como uma lembrança e também para você usar no dia a dia para fazer uma caminhada, para fazer um exercício físico. Ok, então está explanado os nossos itens ligados à despesa com os nossos filiados. Vamos só recapitulando aí, houve essa pequena redução aí no valor, né? Pequena não, uma significativa redução nos valores, mas em função da não execução da festa, da grande festa de gala. Então, para esse ano ela também não vai ter essa previsão, porque em virtude da pandemia não tem prazo para execução, nem tem previsão de liberação de algum espaço que a gente possa utilizar. É uma festa que demanda muita preparação, então tornou-se completamente inviável a execução dessa festa aí nesse período de pandemia. Com relação à festa também, como no ano passado ela não foi realizada, o valor voltou para o caixa do sindicato. Então a gente entende também a diretoria que, caso houvesse a chance dela ser realizada esse ano, teria que ser feita outra enquete para perguntar aos sindicalizados se efetivamente faríamos essa festa, se faríamos ela de forma única no Estado ou de forma descentralizada, né? Então, mas as previsões mais otimistas não demonstram que poderíamos ter nenhuma festa esse ano, então esse é um assunto para o ano que vem, para 2022. Certo, fechamos isso com a diretoria social, né? É uma questão ficou fechada assim, porque não tem cabimento a gente fazer essa propositura nesse momento ainda de pandemia, que ainda nos assola fortemente. Então, pessoal, fechamos, vamos para as delegacias.
A previsão de orçamento com as delegacias, a gente faz um reporte aí do mesmo valor que foi orçado no ano anterior. Nós não tivemos acréscimo de receita, então o mesmo valor, 180 mil, redistribuímos aí. Na proposição, eu não consegui ainda receber de todos os representantes a relação de todos os filiados, de todas as delegacias. Então eu tive que utilizar a relação que eu tinha no ano anterior. Então eu peço aí novamente, reitero o pedido, para que vocês possam encaminhar aí para o e-mail financeiro, @simprfmg.org.br, principalmente os nossos representantes sindicais, que possam mandar aí para o nosso e-mail essa relação atualizada dos filiados de cada delegacia, para que a gente possa fazer essa atualização. Houve o Cisnar aí no ano anterior, então teve muita movimentação de efetivo. Então a gente precisa corrigir esses valores aí para poder atualizar essas tabelas. Mas eu dependo dessa ajuda dos senhores, da colaboração dos senhores aí para a gente poder fazer esse acerto. Com previsão orçamentária, a gente vai utilizar a mesma do ano passado. Então, é os mesmos valores que vocês os representantes já têm ciência, os senhores também. Ajustado aí somente a questão das delegacias, que em virtude das mudanças aí de regionais e recriação, extinção de delegacias, a gente fez esses ajustes. Então, praticamente são os mesmos valores do ano passado. Vou fazer uma parte aqui com relação ao que eu já tinha falado na prestação de contas. A gente teve alguns saldos que não foram executados pelas delegacias. Então, eu trouxe essa tela para vocês conhecerem aí alguns valores que a gente ainda tem para poder executar com as delegacias remanescentes do exercício anterior. Então, algumas delegacias executaram, outras não executaram totalmente o valor. Então, a gente fez a tratativa com os representantes e para esse ano a gente espera conseguir fazer essa execução. Algumas delegacias propuseram fazer 2 eventos, mas a gente, pela evolução do cenário de pandemia, a gente acredita que até o final do ano a gente consiga executar aí pelo menos uma festa de cada delegacia. Então, a gente vai fazer as tratativas diretamente com os representantes para que esses valores sejam acertados e incorporados aí no orçamento de cada delegacia para que seja feita a execução das festas de final de ano de cada uma das nossas regionais. Em sequência, pessoal, a proposição para o clube de tiro. Ainda dentro do mesmo cenário, nós estamos com obra no clube de tiro para adequação ao AVCB dos bombeiros, né, questão de alvará de funcionamento. Então, tivemos que reduzir um pouco a previsão aí de receitas para o clube de despesas com o clube de tiro. A gente estima aí que a obra já se encerre e a gente possa liberar a utilização do clube de tiro, mas tivemos que reduzir a previsão orçamentária do nosso clube. Por fim, a mesma coisa aconteceu com a federação. Como nossa principal receita tem previsão de diminuição, nossa previsão também de repasse à federação, que ela recebe 20% da nossa receita com os filiados, né, de contribuição sindical, a gente chega aí na casa de 550 mil para a previsão para a federação. 20% da nossa receita. Então, resumindo a nossa propositura de orçamento, a gente chega aí nesse cálculo de uma previsão de arrecadação da ordem de 3 milhões e 55 mil, com a previsão de despesas na ordem de 3 milhões e 41.150 reais. Chegando no resultado operacional final do ano de 2021, na ordem de 13.850 positivo. O saldo final que a gente recebeu em 2020, 352.405, a gente tem uma previsão de saldo disponível de 260 mil ao término desse ano. Então, pessoal, essa aí é a nossa propositura de orçamento para os senhores, para avaliação, para questionamentos, e a gente abre aí para manifestação dos senhores, para poder explanar, esclarecer algum item que tenha ficado dúvida, a gente volta e pode trabalhar esses pontos específicos. Presidente. Vou responder aqui já
de cara, Adriano, a pergunta do colega Luiz Pinho, que a gente agradece enormemente a participação. Ele gostaria de saber qual o salário de um funcionário do escritório. Aí, Luiz, nós temos um acordo coletivo, né, de trabalho com todos os nossos colaboradores, então são vários os salários. Mas, pessoal do escritório, em média, é R$ 1.200, nível de 2º grau, cursando a faculdade em torno de R$ 1.800 por mês. Os advogados, em torno de R$ 3.000, 8 horas diárias de trabalho, 40 horas semanais. Comunicação, R$ 3.000. Psicólogo, R$ 3.000. Dentista, R$ 3.000 o salário. Deixa eu ver, alguma coisa que eu tenho esquecido. Pessoal da limpeza é 1.200, mas tem uns adicionais lá de insalubridade. Pessoal da segurança, que trabalha final de semana, eles têm o adicional noturno, então gira em torno de R$ 1.800 o salário deles. Nós temos um funcionário especializado, tem vários cursos, a atividade é muito específica, que é o Barbosa, no Clube de Tiro, e o salário dele também gira em torno de R$ 3.000. Não é isso mesmo? Esqueci alguém? Não, segurança. Comunicação social, né? Seriam esses aí os valores. Falei, dentista. Qualquer dúvida, estamos aqui no QAP. Nosso amigo Wander está, agradeço mais uma vez a participação, está comentando ali que ele é da opinião que acabemos com a festa, né? Aí o sindicato é muito plural, as associações também, então todos nós temos aí as nossas demandas, os nossos anseios, as vontades, então nessas horas, Wander, a gente tem que colocar em votação mesmo e democraticamente opinarmos, mas a gente respeita todas essas manifestações, né, essas intenções. Para ser sincero, inclusive na última votação eu cheguei a votar que eu preferiria que a gente colocasse o dinheiro em ações mais políticas, né, que não fizéssemos a festa. Aí eu fui derrotado de forma acachapante lá, não tem problema não, é assim mesmo. Mas aí a gente respeita todas essas opiniões, são muito bem-vindas, né? E é a lei do discurso, do melhor discurso, da melhor apresentação de ideias, né? A melhor ideia, o melhor discurso, ele vence. Mas obrigado assim mesmo, viu, Wander? Pessoal, nós vamos abrir então mais 10 minutos para a votação da aprovação ou não dessa proposição orçamentária para 2021. E também, durante esses 10 minutos, qualquer dúvida que os colegas quiserem fazer, qualquer observação que quiserem manifestar, podem continuar fazendo, ok? Tá liberado, então, lá no site a votação. Podemos voltar? Ok, pessoal. Então, encerramos aqui a votação da apresentação da dotação orçamentária para o ano fiscal de 21. Tivemos 34 votos sim, 0 não e 0 abstenções também. Então, continua aberto ainda até agora. Daqui a pouquinho vai fechar as duas votações, né? Porque tinha pessoa que estava em trânsito, pediu para esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente queria aqui agradecer o inspetor Limoncino, o inspetor Oswaldo, o inspetor Wander, o inspetor Alexandrino, que mandaram para a gente mensagens aqui bastante positivas, de elogio. A gente que agradece a participação de vocês, o empenho, o sindicato dá certo no momento que cada um de nós faz a sua parte. E a parte sindicalizada é essa, participar das assembleias,
cobrar da diretoria ações positivas, participar de diretorias futuras. Então, vocês nesse sentido estão de parabéns também. A gente aqui, em nome da diretoria, retorno o elogio para vocês. O inspetor Wander, sobre a questão da festa que o senhor citou, eu volto a falar quando formos fazer alguma festa ou a próxima diretoria, logicamente haverá uma AGE nesse sentido e o senhor poderá apresentar essa proposição de não ter mais festa. Muitas pessoas, muitos sindicalizados comungam desse sentimento, né, dessa intenção de não termos mais festas. Assim como muitos também comungam que devemos ter. Então, no AGE, na hora oportuna, o senhor poderá apresentar esse encaminhamento, né, e ele poderá ser votado também por todos os sindicalizados. Te agradeço enormemente a participação. Eu não poderia deixar de finalizar aqui a nossa AGO, agradecendo aqui, nos últimos eventos que nós tivemos, a live do jurídico, a última AGE também tivemos alguns problemas técnicos. Esses eventos eles eram feitos internamente pelo pessoal da nossa comunicação, o Jardim, a Amanda, a Lohane, e a gente usava sistemas que estão disponíveis, né, gratuitos na internet, mas que reiteradamente apresentavam problemas. E a gente não pode deixar esse dispositivo, que foi uma grande conquista da nossa categoria de assembleia virtual, que veio numa hora tão boa como essa, tão boa, jeito de falar, numa hora tão ruim quanto essa da pandemia, mas veio nos possibilitando participar do sindicato e possibilitando a comunicação com nossos filiados, mesmo à distância. Então, a gente não poderia deixar esse dispositivo se enfraquecer com mais erros. Então, a gente pediu que a parte técnica reforçasse o sistema de votação, o acompanhamento dessa votação em tempo real. Implementamos, né, acrescentamos esse feedback do SMS. Então, se você registra sua presença, o SMS volta para você dando esse feedback. Você registra a votação, volta o mesmo feedback. Você votou e votou sim, você votou não. É mais um ganho, né, na segurança, na confiabilidade do sistema. E investimos aqui também na profissionalização da transmissão da AGO, no caso de hoje. E assim também vai ser nas próximas lives e outros eventos que fizermos, porque é fundamental que você tenha que quem esteja nos assistindo tenha confiança, tenha certeza que não vai ser um evento ruim, que vai cair no meio do caminho. Pra vocês terem ideia, teve uma assembleia que nós tínhamos 200 participantes, ficamos fora do ar por mais de meia hora por causa de problema de internet. Quando voltou, tínhamos 30 participantes. Então, colocamos o link dedicado, investimos, e agora vamos investir na profissionalização da transmissão. Então, nesse sentido, eu queria agradecer aqui a Richard Produções, né? Estão aqui com a gente a Priscila e o Rafael. Muito obrigado aí pelo serviço de vocês, viu? Show de bola, nota 10. O nosso pessoal da comunicação, a Mandinha, quando tem esses eventos, ela, o Jardim, a Lohane, que é a nossa estagiária da comunicação, eles ficam semanas preparando todo esse, para que a gente possa realizar o evento. Então, a parte técnica é toda com eles. Te agradeço enormemente. Agradecer a nossa parceria com a Contade, na pessoa aqui do Lourenço e da Vanessa. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pelo trabalho de excelência que vocês prestam aqui para a gente, para todos os nossos sindicalizados. Agradecer a todos os funcionários aqui do nosso sindicato, né, todos os nossos colaboradores, em especial a Fernanda, que é do financeiro aqui, e está branca igual uma vela aqui, coitadinha, porque toda hora a gente está pedindo e apertando ela, pedindo as informações, os relatórios e tudo mais. Um agradecimento especial ao nosso Conselho Fiscal aqui na pessoa da inspetora Zilda, está sempre aqui com a gente, nos direcionando, sendo realmente como tem que ser os olhos do sindicalizado. O nosso sindicalizado ele pode ter certeza que o dinheiro dele está sendo bem gasto e que está sendo muito bem fiscalizado. O Conselho realmente faz um trabalho de excelência nesse sentido de pedir explicações, de cobrar as notas fiscais, recibos, buscar sempre melhores preços, cobrança que a gente faça as execuções dentro de conceitos de melhor preço, de qualidade. Então, tudo isso é muito bom para o nosso sindicalizado, porque ele se sente representado e sabe que o que ele está investindo aqui,
que chega a R$2.000 por ano, está sendo bem executado, está sendo bem fiscalizado. Agradecer ao Adriano também pelo empenho na área financeira, que a gente sabe que é uma área fundamental para o funcionamento do nosso sindicato. Obrigado pelo zelo que você trata essa questão aí, viu, Adriano? No mais... A gente agradece também o colega Homero, inspetor Homero, muito obrigado pela sua presença constante nos nossos eventos. Não posso deixar de agradecer que também na pessoa do Jarbas, o nosso jurídico, que tudo que a gente faz aqui tem um apoio muito grande do jurídico. Na verdade, a gente não faz nada, não assina nada aqui que o jurídico não nos dê um respaldo, não nos dê um parecer. Muito obrigado a você, viu, Jarbas? Obrigado ao doutor Luciano também. A Alessandra também, uma grande parceira do nosso sindicato aqui, da nossa diretoria. Um grande abraço, obrigado pelas palavras aí carinhosas. Então, não tendo mais nenhuma observação, nem nenhuma dúvida, a gente encerra essa Assembleia Geral Ordinária, agradecendo enormemente a presença de todos aí. Assim, os resultados finais, quais são, Amandinha? Já fechou aí a votação? Então, só para finalizar mesmo, né, essas listas vão daqui a pouco para a área restrita, mas ainda não temos só na hora que fecha tudo que vai a lista de presença. Ela vai ser postada lá. Para a prestação de contas, nós tivemos 54 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. Para a aprovação do orçamento, nós tivemos 39 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos. Então, a gente está encerrando essa Assembleia Geral Ordinária. Reforçar com os colegas que acompanham, além dessa prestação de contas que a gente faz aqui, está na área restrita do nosso site, dentro da aba de financeiro, todos os balancetes referentes ao ano fiscal 2020. Então, os balancetes estão assinados lá pelo nosso presidente, o Zé Henrique, e pelo nosso contador, o Lourenço. Então, caso vocês queiram também conhecer mais, já são relatórios mais técnicos, né, que são relatórios de balancete, mas estão lá disponíveis para vocês verem também, além dessa explanação que a gente faz aqui, o detalhamento contábil do nosso exercício fiscal. Está todo lançado lá no site, disponível para todos. E se quiser ver de forma mais pormenorizada ainda, as pastas estão à disposição de vocês aqui. É só agendar no 33886101, fala com a Fernanda. Só, Fernanda, eu quero ver tais pastas, eu quero ver tais documentos. Ela separa para você vir aqui fazer uma visita para a gente, tomar um café e fazer essa análise. Em breve, a gente espera que em algumas semanas a gente tenha também essa possibilidade via sistema. Você vai requerer uma senha com o Adriano e com a Fernanda, e você vai poder entrar no sistema financeiro do sindicato e fazer dar uma olhada geral, de forma mais, nos balancetes mais, nos balancetes, como é que é o termo que você fala? Os resumidos e todos os outros relatórios, vai poder ver notas fiscais, vai ficar bastante interessante. Então, um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão.